Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, o centro da nossa mensagem, como sempre, é a pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos já devem ter percebido que, pela leitura de Isaías 53 e pelo hino que nós cantamos, nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por isso eu pedia, Júnior, quando eu colocasse esse cálice bem no meio da mesa, que o centro é Jesus e o sangue precioso que ele derramou por mim e por você na cruz do Calvário. Mateus 26, versos 26 a 30. Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco na nossa tela. Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. A instituição da ceia do Senhor. Esse ato se deu na quinta-feira, pouco antes do Senhor Jesus ir para Getsêmani para orar e ser preso e ser maltratado naquela noite, como diz Isaías, e depois ser crucificado na sexta-feira. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai querido, queremos agradecer por esse momento de culto e agradecer ao Pai porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, esse é o nosso primeiro culto nesse novo ano e queremos ao Pai que esse ano o nome do Senhor seja glorificado através da vida da tua igreja. Não somente através dos cultos, das nossas escolas dominicais, das reuniões, dos departamentos, das sociedades, mas também, ó Pai, principalmente no nosso testemunho lá fora, onde nós temos a responsabilidade de proclamar a Tua palavra e de pregar o Evangelho. Pai, fala conosco mais uma vez nesta manhã, na Tua palavra. Nós dependemos totalmente da iluminação do Teu Espírito Santo. Oramos, Pai, e ofertamos esse culto ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. O Senhor Jesus aponta, pega aquele cálice, talvez maior do que este, e chama a atenção dos seus discípulos. Quer dizer, ele está falando para a sua igreja, ele está falando para você, está falando para mim, está falando conosco. Ele toma aquele cálice e diz assim: este vinho que está aqui dentro desse cálice representa o meu sangue prestes a ser derramado. E nós sabemos que o sangue começou a ser derramado já no Getsêmani, quando ele suava gotas de sangue, enquanto ele orava. Então o Senhor Jesus coloca aqui, queridos, e aqui uma nova aliança. Ou seja, ele diz: a nova aliança no meu sangue. Isto é, selada, autenticada pelo meu sangue. Nós sabemos que um documento nosso precisa ser autenticado e precisa ir ao cartório, receber lá um carimbo e assinatura do responsável, dizendo que aquilo é verdadeiro. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que o sangue dele é a autentificação da nossa salvação, da nossa vida eterna. Aquela aliança, ela é autenticada
pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Queridos, na época de Jesus, as pessoas, quando faziam alianças, ou contratos, ou acordos, eles selavam aquele acordo matando o animal. E o sangue daquele animal era derramado. E havia algo assim, até misterioso atrás daquele derramamento do sangue daquele animal. Por quê? Recaía sobre aquele que não cumprisse a parte daquele acordo alguns males, ou então algum tipo de vingança, porque não se podia falhar diante de um acordo, diante de uma aliança. Por isso o sangue de Jesus foi derramado. E se Jesus falhasse, ele sofreria o castigo. Se o pai falhasse, também haveria uma disciplina. Então veja que coisa maravilhosa que representa para a gente esse vinho da ceia do Senhor. É a autenticação da nossa salvação. Então o Senhor Jesus Cristo diz assim: essa aliança que está sendo feita entre mim e meu Pai é para alcançar pessoas. Isaías diz no finalzinho do texto: meu povo. Ele foi moído pelo meu povo. Então veja aí, querido, o significado desse momento, dessa nova aliança, o que muitos teólogos chamam de economia do Evangelho, está sendo selado com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você, essa pergunta o Senhor me fez quando eu preparava esta mensagem, diz assim: quais são as bênçãos desse pacto ou dessa aliança eterna entre o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo como nosso representante? Quais bênçãos traria isso para a vida do povo de Deus, a sua vida e a minha vida? E a primeira coisa que o Senhor Jesus destaca aqui, ele diz: derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Essa é uma das grandes bênçãos da nova aliança feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A remissão dos pecados. Ou seja, quando Jesus estava começando a derramar o sangue dele, ali no Getsemane, ele suava gotas de sangue. Quando o sangue começou a ser derramado, quando ele foi açoitado pelo carrasco de Pilatos, quando a coroa de espinho foi colocada na sua cabeça, quando ele caminhava na rua de Jerusalém, levando a cruz às costas, o sangue dele estava sendo derramado por causa dos seus pecados e por causa dos meus pecados. Isso, querido, significa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica completamente, removendo a culpa e o poder do pecado. O sangue de Jesus é tão precioso que ele faz tudo isso na nossa vida. Nos purifica. João diz isso na sua carta, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a purificação é completa, e essa purificação remove o pecado e qualquer culpa do pecado sobre a vida dos servos do Senhor. Eu já contei para os irmãos aqui uma experiência que eu vivi numa das igrejas que eu trabalhei, dentro desse assunto. Eu estava no púlpito e o presbítero dirigindo a liturgia, como o reverendo João estava dirigindo nesta manhã, e eu percebi que entrou um senhor e sentou no último banco, no último espaço do banco, lá atrás. Ele nunca havia estado na igreja. E eu fiquei de olho naquele homem. Ele baixou a cabeça, ficou o tempo todo de cabeça baixa. O tempo todo. E assim que terminou o culto, eu fui rapidinho à porta, eu falei com o presbítero: eu vou rapidinho que eu quero saber quem é essa pessoa aí, que é a primeira vez que veio na igreja, ficou o tempo todo de cabeça baixa, algum problema ele tem.
E ele foi o primeiro que saiu. A hora que ele saiu, ele falou: pastor, o senhor pode conversar comigo? Falei: posso, agora. Falei: presbítero, cumprimenta as visitas aí, justifica a minha ausência. Eu saí com ele, fui para a minha sala, para o meu gabinete. E a hora que nós chegamos lá, aquele homem começou a chorar. Eu falei: meu irmão, abre o coração. Ele falou: pastor, eu acabei de sair da prisão, eu cometi um crime há 25 anos atrás. Cumpri minha pena. E agora estou livre, estou voltando para casa. Eu fui alcançado pelo poder do evangelho dentro da prisão. Os servos de Deus foram lá pregar a palavra. E hoje eu sou uma pessoa crente. Mas algo me machuca. Toda vez que eu lembro do crime, eu sinto culpado. Como é que eu faço? Eu falei: meu irmão, o apóstolo João escreveu que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E esse purificar significa não apenas perdoar, não apenas lavar, mas tirar a culpa do pecado, tirar o poder do pecado sobre a sua vida. Aí ele mudou o semblante, começou a rir, falou: mas pastor, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Conversamos mais um pouco sobre isso, eu falei: vamos orar então. Eu falei: meu irmão, você cumpriu a pena diante da lei do país, a lei civil, você está livre porque cumpriu sua pena. Falei: diante de Deus você está livre porque Jesus pagou o preço do seu pecado, não só desse, mas de todos os outros. Falei: mas eu quero te dar uma sugestão como pastor. Você chegando na sua cidade, procura a família da pessoa com quem você teve o problema e pede perdão à família. Eu falei: pastor, também não tinha pensado nisso, vou fazer isso. Aí peguei o número do telefone dele, naquela época só tinha telefone fixo, ainda não tinha celular. Eu falei: daqui uns dias eu te ligo para saber o resultado. Uns 15 dias depois eu liguei para ele. Ele falou: pastor, que experiência maravilhosa eu passei essa semana. Eu peguei minha esposa e meu filho e fui lá visitar a família, a viúva, com um casal de filhos. Eu pedi perdão para ela, pedi perdão para os filhos. E ela me abraçou chorando. Ela falou: eu também sou crente. Vamos servir ao Senhor juntos, as duas famílias. É o sangue de Jesus que tem poder para fazer isso. Então, se você entrou nesse santuário, você está conosco via internet. E Satanás está te acusando de alguma culpa, algum pecado que você cometeu e já confessou. Isso se chama opressão. Você está livre. Porque o sangue de Jesus nos liberta do pecado, do poder do pecado e da culpa do pecado. O sangue do Senhor Jesus não apenas nos liberta do pecado, do poder do pecado, mas também tem poder para curar. Isaías 53, o reverendo João leu: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso inclui, queridos, para a sua vida e para a minha vida, cura física. Isso inclui na sua vida, na minha vida, cura emocional. Isso inclui cura espiritual. E também, como eu já disse, libertação da opressão do inimigo. Mas, pastor, eu sou crente, o inimigo me oprime. Aquela mulher encurvada que Jesus curou lá na sinagoga, ela estava oprimida por Satanás há muitos anos. Era crente, mas Satanás a trazia oprimida. Talvez muitas pessoas hoje em nossas igrejas são salvas, são crentes, vão para o céu,
Mas o inimigo está oprimindo com alguma coisa. Então esse é o recado do Senhor para o nosso coração nesta manhã. O sangue do Senhor Jesus Cristo faz a cura completa na nossa vida. Eu preguei sobre esse tema há uns 30 anos atrás, na terceira igreja de Belo Horizonte. E naquela noite nós tivemos um culto promovido pelo presbitério. E estavam lá várias igrejas do presbitério, uma igreja totalmente cheia, lotada. E após o culto, minha irmã chegou perto de mim e falou: pastor, se eu tomar a ceia indignamente, a Bíblia diz que eu vou ser castigado. Não vou? Falei: vai, assim diz a Bíblia. Ela falou: e eu tomando a ceia de maneira digna, e eu pedir uma cura para o Senhor, para mim, da minha enfermidade, enquanto eu estou tomando a ceia, posso fazer isso? Falei: pode. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e também traz cura. E lá no Velho Testamento, o Senhor diz assim: sou o Deus que cura, o Deus que sara. Aí aquela irmã tomou a ceia. Ela tinha um câncer. Imagine um câncer 30 anos atrás, que catástrofe que era, né? Hoje tem muito mais recursos. E 2 semanas depois, aquela irmã me chamou. Ela trabalhava no Hospital Evangélico, em Belo Horizonte. Eu falei: pastor Camargo, o senhor podia vir aqui no hospital? Eu sei que é longe. Eu morava na Nova Cachoeirinha, o hospital é lá do outro lado da cidade. Falei: vou sim, minha irmã, com todo prazer. E ela me recebeu na sala dela. Ela trabalhava no hospital. Ela me mostrou o resultado do exame. Ela estava curada. Ela falou: o senhor lembra que falei que o senhor no dia da ceia? Eu falei: lembro, não ia esquecer, não. Ela falou: aqui o resultado do exame. O médico disse que eu não tenho câncer mais. Então, queridos, esta é a grande propriedade, o grande benefício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Purifica de todo pecado. Ele diz remissão de pecados. Nos traz cura emocional, física, espiritual. E nos liberta também da opressão do inimigo. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A obra do Senhor Jesus, queridos, na cruz, destrói as obras do diabo e nos dá a vitória. Você pode dar um aleluia por causa disso? Glória a Deus por causa disso? Tome posse da palavra do Senhor. A morte, a obra do Senhor Jesus na cruz, destrói as obras do diabo e nos dá a vitória. Quais são as bênçãos desse pacto eterno feito entre o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo como nosso representante? A primeira bênção que nós vimos é que traz para a gente a remissão dos nossos pecados. E junto com a remissão dos nossos pecados, vem a cura física. Sempre de acordo com a vontade de Deus, tá? Não é porque você vai tomar ceia e fala: eu vou ser curado porque eu vou tomar ceia. Não. Você vai orar, vai pedir ao Senhor que cure, mas diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele cura quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser, porque Ele é soberano. Cura física, cura emocional, cura espiritual e libertação da opressão. Segundo lugar, a ceia é algo muito importante na nossa vida. A importância da ceia do Senhor. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O evangelista Lucas diz: fazia isso em memória de mim. O apóstolo Paulo também diz: fazia isso em memória de mim. Ou seja, quando você tomar aqui o seu pequeno cálice, quando você pegar aqui o pequeno pedaço de pão, você vai estar relembrando, ou seja, o memorial do sacrifício do Senhor Jesus Cristo
na cruz do Calvário. E devemos sempre participar da ceia em obediência a Jesus. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Então, você tomando a ceia, você está obedecendo ao Senhor Jesus. E você está relembrando o sacrifício dele por você na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus disse: bebei dele todos. Isso significa o quê? A unidade do corpo de Cristo. Todos vão participar do mesmo pão. Todos vão participar do mesmo suco de uva. A gente usa a palavra cálice, né? Mas é o que está dentro do cálice que vale. O cálice não vale nada. Tanto é que termina a ceia e o cálice é jogado fora, né? Então, queridos, é uma obediência. E também eu estou proclamando e dizendo que a igreja é importante na minha vida. A minha família na fé é importante na minha vida. Nós somos família. Nós somos corpo de Cristo. E relembrando novamente Isaías, ele fala: meu povo. O Cordeiro de Deus fez isso pelo povo de Deus. Portanto, ao participarmos do cálice e do pão, nós proclamamos a unidade do corpo de Cristo. As pessoas dizem: eu vou ser igreja lá em casa. Não vai ser igreja lá em casa. A igreja é aqui. É aqui que você está junto com os irmãos. É aqui que você toma a ceia junto com os irmãos. É aqui que você recebe a bênção junto com os irmãos. Por quê? Nós somos uma família, a unidade dessa família. Reconhecendo que todos somos comprados pelo mesmo sangue e fazemos parte da mesma família espiritual. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo, ou um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, queridos, essa é a importância da ceia do Senhor. Você vai se apresentar agora, logo depois que a gente descer daqui, diante da mesa do Senhor. E você é convidado do Senhor Jesus Cristo. Você que é membro da igreja, ou membro de uma igreja evangélica, você que nos visita e está em plena comunhão com o Pai, nós vamos ter um momento de oração, nos preparando devidamente para a ceia do Senhor, que nós somos corpo de Cristo. Esse sangue foi derramado, que aqui representa, foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A importância da ceia do Senhor. É o segundo tópico que nós vimos. Então, primeiro nós vimos a remissão dos pecados, que vem acompanhada, não esqueçam disso, de cura física, cura emocional, cura espiritual, libertação de opressão do inimigo. E nós vimos, em segundo lugar, a importância da ceia do Senhor, ou seja, é o memorial do sacrifício do Senhor Jesus. Memorial contínuo. Todas as vezes que fizer isso, fazer em memória de mim. Então é contínuo esse memorial e sempre lembrando o preço da sua salvação e da minha salvação. Quanto é que custou a sua salvação, minha salvação? Quanto custou a sua vida eterna, minha vida eterna? Quanto custou a sua mansão celestial lá no céu? O preço foi o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração para o Senhor nesta manhã, reconhecendo a necessidade do perdão, aceitando o sacrifício do Senhor Jesus em sua vida, confiando no seu sangue que é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Esse sangue, querido, tem poder para curar, para libertar. Se você está como servo do Senhor,
enfrentando enfermidades físicas, emocionais ou espirituais, esse sangue traz libertação, traz cura. Você está sentindo alguma opressão aí na sua vida, algo que está te incomodando? Isso é opressão do inimigo. O sangue de Jesus te cura disso também e te liberta. Então eu devo sempre participar da ceia do Senhor com reverência e gratidão, tendo dado graças, lembrando desse grande sacrifício e renovando a nossa aliança com Ele. Mas para a ceia com corações purificados. Paulo diz assim: fale com Deus antes de você tomar a ceia, examine-se a si mesmo. Fale com Deus o que pode estar te incomodando. Receba o perdão e tome. Ele não diz, ore e vá embora. Ore a hora que o presbítero passar e fala, não, eu não vou tomar ceia. Ele diz, ore, tome posse do poder do sangue de Jesus na sua vida e receba a bênção da ceia do Senhor. É isso que o Senhor coloca nas nossas mãos. A grande bênção dessa manhã, a bênção da nova aliança. Nós vamos orar, para nós vamos descer. Vou pedir aos presbíteros que já venham aqui à frente para nos auxiliarem na ministração da ceia. Abra o seu coração para o Senhor nesta manhã. Você precisa colocar alguma coisa diante dele que você não fez ainda. Alguma coisa que está te incomodando. Fala isso com ele agora. Fala, Senhor, eu fiz aquilo há tantos anos atrás e me incomoda ainda até agora. O salmista diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança lá no profundo do mar, e Deus não se lembra mais. Quem é que lembra o nosso pecado? É Satanás. Por que lembra? Para nos oprimir. Então, se você tem algum tipo assim, coloque diante dele agora. E você vai receber o alívio, a bênção da cura, através do sangue precioso do Senhor Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, que o Senhor nos amou de tal maneira. O Senhor nos deu Jesus Cristo para assumir a nossa culpa ali na cruz do Calvário. E assim nos fazer um povo livre. Pai, que maravilha podemos dizer que somos um povo livre, libertos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, libertos do domínio do pecado, libertos da condenação eterna, libertos da opressão do inimigo, porque fomos lavados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, vamos comemorar isso através da ceia. Pai, que essa realidade, essa verdade, tome conta do coração, da mente de cada pessoa que está conosco. Aqueles que estão conosco aqui vão participar da ceia. Aqueles que estão em casa, que recebam a bênção do Senhor também, nessa manhã, através desse culto que prestamos ao Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.